Oi, galerinha! Continuando então a nossa série de vídeos de estudo da morfologia. Eu sou a professora Thaís Birk, professora de língua portuguesa, e nesse vídeo a gente vai estudar um pouquinho sobre o substantivo, né? Essa classe de palavra aí que abrange, que abriga a grande maioria das palavras da nossa língua portuguesa. Então vamos começar pela definição de substantivo aqui, o conceito bem simples. Substantivo é toda palavra que é empregada para dar nome a alguma coisa. Então, a palavra mesa dá nome a este objeto de superfície plana, que tem como base normalmente, né, 4 pés. A palavra caixa, né, aqui eu tenho uma caixinha de madeira, é um substantivo empregado para dar nome a este objeto. A palavra caneta é um substantivo empregado para dar nome a este objeto. Então, todas as palavras da nossa língua portuguesa empregadas para dar nome às coisas, sejam elas concretas, físicas ou abstratas, como sentimentos, são substantivos. Bom, eu falei agora em coisas concretas e coisas abstratas. Vamos falar um pouquinho sobre as classificações dos substantivos. Por ser uma classe de palavras muito ampla, o substantivo ele também vai ter amplas classificações, certo? Vamos começar pela classificação mais básica de todas: substantivos próprios e substantivos comuns. Bom, os substantivos próprios, eles são empregados para nomear seres específicos. Eu sou a Thaís, Thaís é um substantivo próprio. Então, nome de pessoas, nome de lugares, né? Vão ter essa característica. E lembrando que os substantivos próprios, eles sempre devem ser escritos com a letra inicial maiúscula, justamente para a gente diferenciar ele dos substantivos comuns. Já os substantivos comuns, eles são substantivos mais genéricos, empregados para dar nome a coisas de maneira genérica, né? Então, toda mesa, independente se ela é redonda, se ela é quadrada ou retangular, ela vai ser chamada de mesa. Toda caneta que for... toda caneta que for caneta é ótimo, né? A palavra caneta vai ser empregada para denominar qualquer caneta. Pode ser uma caneta azul, uma caneta vermelha, uma caneta hidrocor ou uma caneta esferográfica, certinho? Então, essa é a primeira grande classificação dos substantivos. Todo substantivo ele vai se classificar em próprio ou comum, tá? Independentemente de qual for a palavra. Buenas. A palavra não, o substantivo. Uma segunda classificação, uma segunda divisão que é feita entre os substantivos é a divisão deles entre simples e compostos. Bom, a palavra simples, ela já dá pistas pra gente, né? Então, caneta, gostei desse exemplo, é um substantivo simples, porque ele é formado de um só núcleo para determinar o nome de um objeto. Já o substantivo guarda-chuva, por exemplo, eu tenho mais de uma palavra que forma o nome de um objeto, né? Guarda-chuva, ou então arco-íris, beija-flor, são exemplos de substantivos compostos. Então, todo substantivo vai se dividir em simples ou composto, em comum ou próprio. Por exemplo, caneta é um substantivo comum, né? Porque não é próprio, e é um substantivo simples, porque ele tem apenas um núcleo, é um nome formado por apenas uma palavra. Muito bem, prosseguindo então, ainda sobre a classificação dos nossos substantivos. Os substantivos, eles também vão se classificar em primitivos ou derivados. Lembrando que primitivo é aquilo que vem primeiro, é aquilo que vem antes, e derivado é aquilo que tem origem de uma outra coisa. Aqui eu não tô falando de substantivo, mas vamos pensar aqui em derivados do leite, né?
O queijo, o iogurte, a nata são todos produtos que derivam do leite. Então, o leite é o produto primitivo que dá origem a esses outros produtos. Quando a gente pensa em substantivo, é mais ou menos a mesma lógica. Vou pegar aqui como exemplo a palavra pedra. Pedra é um substantivo primitivo, mas ela vai dar origem a outras palavras, por exemplo, pedreira, pedrada, Pedro, né? Para quem não sabe, aí o nome Pedro vem de pedra. Um outro exemplo que a gente pode pegar é a palavra porta, tá? A palavra porta é uma palavra primitiva, é um substantivo primitivo, mas ela vai dar origem a outros substantivos derivados. Por exemplo, porteira, portal, portão, portada, né? De repente aí se alguém se acidentar e dar com a cara na porta, né? Pode dizer que tomou uma portada, por exemplo, certo? Então, os substantivos também se classificam em simples ou derivados. Bom, outra classificação possível dos substantivos. E eu acho que eu já falei das 4 principais classificações aqui: simples ou compostos, primitivos ou derivados, comuns ou próprios, concretos ou abstratos. A gente também vai ter uma classe de substantivos, uma classificação de substantivos especial, que são os substantivos coletivos, certo? E o que são os substantivos coletivos? É quando eu tenho uma única palavra, mas ela não dá nome a uma coisa única, ela dá nome a um grupo da mesma coisa. Por exemplo, quando eu tenho um grupo de elefantes, eu tenho uma manada de elefantes. Quando eu tenho um grupo de peixes, eu tenho um cardume de peixes. Ou quando eu tenho um conjunto de ilhas, eu tenho um arquipélago. Ou quando eu tenho um conjunto de aviões, eu tenho uma esquadrilha, como é a Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, que é formada por 5 aviões que fazem acrobacias, certo? Então, os substantivos coletivos vão ser também uma classe especial de substantivos. Além dos substantivos coletivos, a gente também vai ter alguns grupos de substantivos que têm características especiais, certo? Um exemplo desses substantivos são os substantivos de 2 gêneros. O que significa isso? Nós temos, né? E aqui a gente não está discutindo gênero de pessoas, a gente está discutindo gêneros de palavras. E em língua portuguesa, nós temos apenas 2 gêneros, que é o masculino e o feminino, certo? Um substantivo de 2 gêneros é quando eu utilizo uma palavra e ela não se modifica se eu emprego ela no feminino ou no masculino. Por exemplo, o estudante, a estudante. Percebam que o artigo que acompanha a palavra, ele é modificado. O ou a. O estudante, a estudante. Mas a palavra em si, o substantivo em si, estudante, ele não tem nenhuma modificação. Ele não apresenta nenhuma característica especial, né? A não ser o artigo que está acompanhando ele, mas ele não tem nenhuma característica que vá me indicar, me dar certeza de gênero do substantivo. Bom, além dos substantivos de 2 gêneros, nós também temos os substantivos sobrecomuns. O que são esses substantivos sobrecomuns? São esses substantivos que eles não vão mudar de gênero, independente do gênero do elemento ao qual a gente se refere. Por exemplo, estava andando na rua e fui vítima de um assalto. Quando eu for lá na delegacia registrar, né, fazer o BO, a pessoa, o escrivão, né, o policial que vai me atender, ele não vai escrever o vítima ou a vítima, independente se eu for homem ou mulher, né, ele vai se referir como a vítima. Ele é um substantivo que nunca muda de gênero, ele vai se manter sempre no mesmo gênero. Outros exemplos de substantivos sobrecomuns, por exemplo,
pessoa, né? A gente não vai dizer o pessoa, a gente vai dizer a pessoa, independente se a pessoa é homem ou mulher. Outro exemplo, a palavra indivíduo. A gente não vai dizer a indivídua, tá? Independente se for um homem ou uma mulher, nós iremos nos referir como o indivíduo, certo? Bom, além desses, nós também temos os substantivos epicenos. E o que são os substantivos epicenos? Eles nomeiam animais que apresentam apenas um gênero. Por exemplo, formiga. A gente não diz o formigo e a formiga. A gente não sabe o gênero da formiga, a gente não sabe se ela é macho ou fêmea, mas a gente vai se referir àquele animal, àquele ser, com o substantivo feminino formiga, ainda acompanhado do artigo feminino formiga. Outro exemplo, baleia, né? Não tem o baleia ou o baleio e a baleia. Baleia é sempre no feminino. O crocodilo, a gente não vai dizer a crocodila, né? Ou cobra. Então, normalmente, esses substantivos epicenos, eles vão ser empregados para nomear animais. Isso vai acontecer com todos os animais? Não, de forma alguma. Nós temos, por exemplo, gato ou gata, né? Daí, conforme o gênero do animal, a gente vai fazer essa variação no substantivo. Ou cachorro e cadela, também faremos essa variação, certo? Então, esse foi o resuminho dos nossos substantivos. Lembrando que a gente sempre tem esse vídeo como material de apoio, um material extra. E vocês encontram o conteúdo de forma mais completa, mais explicada, mais detalhada nos slides que são disponibilizados para vocês. Certo? É isso e até a nossa próxima classe gramatical.